Ei, tudo bem? Um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Em Minas, para todo o nosso estado de Minas Gerais, esse programa maravilhoso que você acompanha aqui com exclusividade, esse nosso bate-papo pela TV Alterosa. Logo depois que sairmos do ar aqui na Alterosa com o programa, você corre lá para o canal do Portal Uai no YouTube, que nós daremos sequência ao bate-papo com o nosso entrevistado de hoje. Lembrando, hein? Amanhã, nas páginas do Estado de Minas, a entrevista completa para você ler com toda a família. Hoje nos orgulha muito receber, porque é uma semana muito especial para a Polícia Militar de Minas Gerais, o senhor comandante-geral da PM de Minas Gerais, Coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, mais conhecido como Coronel Frederico Ottoni. Isso aí, Carlinhos. Tudo bem, Coronel? Tudo bem. Boa Seja noite. bem-vindo à Alterosa. Eu que agradeço, uma satisfação estarmos aqui podendo falar para você e para aqueles que nos assistem sobre a nossa Polícia Militar no ano em que comemoramos 250 anos. Numa semana especialíssima, onde tivemos a entrega da medalha maravilhosa, concertos musicais, atividades no estado inteiro, 250 anos da PM. Exatamente, nós estamos na semana de comemoração do aniversário. Várias foram as festividades que nós fizemos, procurando integrar o povo mineiro junto a essa festividade, e tem sido um momento muito especial para nós. Quando o senhor fala em integrar a polícia à comunidade, a gente lembra muito aqueles filmes americanos, né? Do policial, servir, proteger. Polícia, no fundo, é isso, né? Porque tem muita gente que cultua e insiste em vender uma imagem que a polícia que é violenta, não é que o vagabundo é violento, né? Exatamente, é o contrário. Hoje, todas as polícias militares do Brasil, e principalmente aqui em Minas Gerais, nós potencializamos o que nós chamamos de policiamento comunitário, que na essência nada mais é do que aproximar o nosso policial militar da comunidade, mesmo porque ele é o nosso cliente, o nosso serviço, a nossa prestação de serviço é para o povo mineiro. Então, prestar esse serviço de qualidade, atendendo os anseios, as expectativas do povo mineiro, é o grande objetivo da nossa Polícia Militar. E o povo às vezes não sabe, mas nosso estado é tão grande e às vezes chegam umas histórias, Coronel, o senhor deve acompanhar centenas todos os dias, né? Que o comandante do destacamento da cidadezinha de 2.000 habitantes, ele é o amigo da parteira, ele que vai buscar a parteira para fazer o parto. Tem caso de policial que faz o parto dentro da viatura. Tem policial que é padrinho de casamento no interior, que é o policial. De tamanha é a integração com a comunidade, né? Exatamente. E principalmente quanto menor o município, o comandante do destacamento, ele é de fato uma grande autoridade naquela cidade. Dada a representatividade, o respeito que a sociedade local tem pela nossa instituição. E como o senhor muito bem disse, né, o policial militar, muitas das vezes, ele é visto exclusivamente como aquela pessoa que vai trabalhar no policiamento propriamente dito. Mas nós temos aí, em histórias recentes, policiais militares que salvam vidas, desengasgando bebês, procedendo inclusive a trabalhos de parto, auxiliando em salvamentos, em busca. Então, os nossos policiais militares, eu digo que eles são os heróis da vida real. Nós não temos superpoderes, mas deixamos as nossas casas, as nossas famílias para proteger aquelas pessoas que nem ao menos nós conhecemos. Essa é a grande missão e eu como cristão, eu vou até além. Né? Isso é mais do que uma missão, é um propósito de Deus, que Deus tem para cada policial militar, que é de fato proteger na sua essência maior o cidadão de bem. Não, espetáculo, essa missão do policial. E quem não assistiu até hoje, entra no YouTube, chama Segunda Pele. É uma minissérie maravilhosa e emocionante. Quem não assistiu, assista. Nós estamos vendo aqui no telão, comandante, imagens aí da história, né, desses anos. Não de 250, que não tinha inventado nem a câmera ainda, né? Mas imagens maravilhosas, né? Treinamento, ação. Pode ficar à vontade para comentar. Remonta um pouco da nossa história, que começou em 1775, na antiga Vila Rica, com a instituição do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, que teve o quartel sediado, onde hoje, né, é Cachoeira do Campo, e lá fez parte, inclusive, do Regimento de Cavalaria, o nosso Alferes Tiradentes, né, hoje patrono de todas as polícias militares. E ao longo dessa história nós tivemos vários fatos marcantes. Depois o regimento, né, assim como todas as outras instituições, elas passaram a ser chamadas de forças públicas estaduais. E em 1946
as forças públicas se transformam, então, nessa denominação de polícia militar, né? E desde então, aí sim, saem do quartel e começam a trabalhar mais voltado para o policiamento comunitário, como é o modelo hoje de policiamento em todo o Brasil. Qual o maior desafio hoje da Polícia Militar no dia a dia? Eu diria que o grande desafio hoje se encontra na falta de punibilidade dos autores de crime. Nós temos hoje uma recorrência muito grande de indivíduos que são presos pela Polícia Militar e que não são apenados ou tirados da sociedade e acabam cometendo novos crimes. Nós completamos agora, no mês passado, 10 mil indivíduos presos com mandado de prisão em aberto. Isso significa que essas pessoas já foram presas lá atrás. Por algum motivo, elas não foram cerceadas do seu direito de liberdade ali e depois foi expedido um mandado de prisão e nós tivemos o retrabalho de acharmos, localizarmos esse mesmo cidadão para efetuar a prisão dele. Então, isso, logicamente, demanda efetivo, demanda recurso logístico e a ausência de punibilidade, ela acaba motivando o crime. Não, e quem paga a conta é o contribuinte, é o cidadão que paga para o senhor e 10 vezes prender o mesmo cara. Paga 80 vezes para o senhor pegar o mesmo ladrão de fio que está roubando fio de cobre. Exatamente. Nós temos, por exemplo, um caso... 80 vezes? 80 vezes. Nós temos indivíduos que presos aí mais de 40 vezes, que estão em liberdade. Lembrando aqui, que o nosso herói, o sargento Roger Dias, ele foi... vitimado fatalmente por um cidadão que deveria estar atrás das grades. Então, toda essa dificuldade, todo esse contexto, eu entendo que hoje é o maior dificultador para o serviço da Polícia Militar. E como é que faz para manter a tropa com moral lá em cima? Porque não deve ser fácil. Não. Você faz, não sei se é 24 por 48, por 36, sei lá quanto, você pegar a jornada, a hora que chega para prender o mesmo vagabundo que ele prendeu 2 dias atrás e que a justiça botou na rua. É por isso que nós chamamos essa farda de segunda pele, é por isso que eu falo que o sangue do policial militar, ele não corre não, ele incursiona nas veias. É porque muito mais do que, como eu digo, uma missão, é um propósito. Nós sabemos que nós estamos trabalhando ali para a sociedade, que talvez nós somos o último recurso que ela tem de fato, se a gente popularmente chamarmos entre o bem e o mal, entre a sociedade de bem e as pessoas de mal, que logicamente estão caracterizadas aí pelos infratores, pelos criminosos. Então, essa satisfação de poder fazer o bem, protegendo essa comunidade, essa sociedade de bem é que nos motiva dia a dia, mesmo diante desses desafios, a sermos cada vez melhor naquilo que nós estamos fazendo, trabalhando na rua. Na opinião do senhor, a justiça é falha? Acho que... Ou é a lei que é falha? Logicamente, quando a gente pega todo esse processo, que ele começa muitas das vezes com a Polícia Militar, realizando a prisão, que depois vai para a Polícia Civil, que vai para o Poder Judiciário, Ministério Público, todas essas autoridades, elas estão limitadas pela lei. Então, eu entendo que, na verdade, é a lei que limita todos esses atores de executarem, na verdade, um papel mais satisfatório, que traga mais efetividade para o trabalho que se inicia lá na ponta com a Polícia Militar a partir da prisão desse indivíduo e que deveria acabar, na verdade, com a condenação, com o cerceamento da liberdade desse indivíduo. Mas, o comandante, aqui na TV Alterosa, a gente está cansado de fazer reportagens onde a guarnição fica mais tempo na unidade policial do que o detido. A guarnição fica horas empenhada lá e o vagabundo não, o cidadão, ele é liberado antes. Exatamente. Não pode. Também concordo que não poderia, mas essa é uma realidade que nós estamos vivendo aí por conta desse contexto. Nós temos algumas ações posteriores, que acabam prejudicando. Toda vez que eu pego uma equipe policial e ela fica ali na delegacia aguardando os demais procedimentos, logicamente ela está deixando de prestar um serviço à sociedade. Então, nós temos essas questões que elas precisam ser melhoradas e eu entendo que é justamente a lei. Porque quando eu levo o cidadão infrator para a delegacia, ele muitas das vezes ele já está ali a segunda, a terceira vez. Nós temos casos, inclusive, de pessoas que foram presas 3, 4 vezes no mesmo dia. E vou falar para o senhor, eu tenho um amigo, vários amigos também na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse fim de semana eu tive com um amigo que é um operacional muito forte lá, soldado. Ele falou, Carline, e a humilhação que o policial militar passa
na audiência de soltória, perdão, soltória não, custódia, né, que chama audiência de custódia. É porque, não sei, parece que a gente é obrigado, está precisando de um cafezinho, quer uma blusinha, o senhor está passando bem? Aí a hora que nós somos chamados, ele contando a situação dele, a juíza, no caso, perguntou para ele, o senhor disparou contra ele com a intenção de matá-lo? Ele falou, tivemos a intenção de detê-lo. Mas o senhor atirou por quê? Porque eu fui treinado pelo Estado para assim agir em defesa da sociedade. Ele falou, Carline, é humilhante a audiência, parece que o policial é o lado errado. Exatamente. Hoje eu falo que nós estamos passando por uma inversão de valores, onde as polícias elas estão sendo colocadas como uma parte errada desse contexto, desse cenário que envolve a segurança pública de uma forma geral. E não só isso, das audiências de custódia hoje, quando ele é perguntado para o infrator se ele foi agredido, se ele tem alguma queixa, né, naturalmente ele até instintivamente, em sinal de defesa, ele sempre vai alegar que sim. Isso hoje representa 90% dos procedimentos apuratórios que eu tenho nos batalhões e que eu gasto mais efetivo para apurar uma coisa que, na verdade, ela não aconteceu e está me demandando recurso humano para isso. O tempo da TV está acabando e essa operação 250 anos aí, que está uma barbaridade? Nós estamos realizando em todo o estado de Minas Gerais, com o empenho de toda a nossa tropa, porque o aniversário é da PM, mas quem recebe o presente é a sociedade. Então, nós estamos potencializando as ações e as operações, 250 horas de operações contínuas e que já... grande quantidade de droga apreendida, armamento, criminosos, nossa tropa de missões especiais e nossa tropa especializada atuando no interior, reforçando cidades menores. Então tem tido um resultado muito significativo para a segurança pública. Uma pena que está terminando aqui na TV, mas nós vamos continuar aí no canal do Portal Uai, porque eu quero falar de tecnologia e quero falar do reconhecimento facial, que eu estou impressionado com os resultados. Comandante, muito obrigado pela presença do senhor aqui na TV, pela viu? oportunidade. Obrigado. Siga-nos agora, a partir de agora, no Portal Uai, lá no nosso canal do YouTube, tá bom? E amanhã, toda a entrevista nas páginas do Estado de Minas. Obrigado, pessoal. Para você que estava conosco na TV Alterosa, seja bem-vindo. Agora dando sequência com o nosso bate-papo aqui com o Coronel Frederico Ottoni, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Comandante, encerrei na TV falando sobre a tecnologia. Hoje, antigamente, PM só tinha um revólver 38 na cintura, né? Hoje os senhores têm um aparato gigante, é drone voando. Eu vi no carnaval, fiquei impressionado, prendendo o povo com drone, né? Como é que o senhor vê a chegada da tecnologia como aliada na segurança pública e como ela é utilizada hoje por nós em Minas? Eu vejo com muita relevância e importância. Hoje nós estamos investindo em vários sistemas e tecnologias justamente para agregar ao fator humano, que já é muito bem treinado, capacitado, que são os nossos policiais militares, e o intuito de trazer novas tecnologias e novos sistemas é justamente para agregar a essa ação humana. Eu poderia citar, como você mesmo já comentou, os drones, que hoje nós temos drones que têm sirenes, que têm comunicador. Nós estamos implementando agora ações para que nós possamos agregar às patrulhas rurais drones, para que o militar que estiver trabalhando nessa modalidade de policiamento, ele possa ter uma maior abrangência utilizando esse equipamento de visualização. Então ele para num determinado local na estrada, numa fazenda, ele consegue levantar ali o drone e ter uma visão e sobrevoar aquela área ali, e com isso ele tem um campo de visão ampliado em termos de capacidade de fiscalização. No Carnaval, o drone foi utilizado, inclusive, com um sistema que nós estamos testando e inovando, que de reconhecimento facial. Esse sistema ele já tem mais de 400 pessoas presas, identificadas. 400, já? Mais de 400 já identificadas, né, e que foram presas com mandados de prisão em aberto. E ele é um sistema que ele tem mobilidade.
ele pode ser alocado, por exemplo, em câmeras que estão numa determinada região da cidade, pode ser colocada num equipamento como drone, pode ser levado, por exemplo, para um local onde está sendo realizada uma grande festa, um grande evento. Então, ele tem essa facilidade, né? E nós estamos melhorando o nosso sistema Hélios, que é um sistema que foi desenvolvido pela Polícia Militar, que utiliza também, através das câmeras, da leitura de placas, identificando veículos roubados, veículos furtados, veículos que têm algum impedimento ou participaram, né, de algum tipo de crime. Nós estamos com um grande plano agora para ser apresentado, né, buscando tanto o apoio de prefeituras, de outras instituições, para que nós possamos fazer o que nós estamos chamando de cercamento eletrônico digital de Minas Gerais. Para que as nossas divisas estejam monitoradas, toda cidade tenha a possibilidade de ter monitoramento e acompanhamento. Isso facilita muito porque a partir do momento que eu tenho, a título de exemplo, um crime, um roubo que aconteceu, que foi utilizado um determinado veículo, a hora que eu tenho a informação das características do veículo, eu lanço isso no sistema Hélios, ele vai identificar onde que está a nossa guarnição. Saiu pela 356, saiu pela MG30, saiu por aqui. A nossa equipe só vai lá e vai pegar o bandido. Reconhecimento facial. Eu, no combate ao crime, eu sou um entusiasta, eu acho fundamental. Agora, foi muito criticado, né? Isso é invasão de privacidade, não pode. Como é que o senhor recebe essas manifestações? Eu não vejo como invasão de privacidade mesmo, porque o sistema que nós trabalhamos, ele tem um índice muito grande de assertividade. Tanto é que nós fizemos um teste com esse equipamento com os nossos alunos que estão na Academia de Polícia Militar. Nós colocamos eles de boné, de touca, de óculos, colocamos eles de diferentes formas, para verificar o quanto que o equipamento conseguia identificar e qual que era o indicador que ele deveria dar de assertividade. Então, hoje, nós só realizamos a abordagem a partir de um determinado índice que o equipamento dá de assertividade e que ele, logicamente, puxa, né, no banco de pessoas com mandado de prisão em aberto, e aí, com esse efeito comparativo, a gente vai lá e realiza a abordagem. Falar de quem está com alguma dívida com a justiça, que ela tem privacidade, não, ela não tem, ela já foi privada, inclusive, do bem maior, que é a liberdade. Então, são essas pessoas que são abordadas. Que é a privacidade, tem uma série de quartos ali no Hotel da Gameleira, ali no Celeste, na Tio Nelson também, tem muitos apartamentos. Alimentação. Lá, a privacidade total ali. Exatamente. Eu queria dizer para o senhor, vamos entrar num tema agora delicado, que é a questão das facções. Primeiro, eu quero dar parabéns para o senhor, acho que o senhor não estava no comando ainda, pelas ações dos últimos anos da Polícia Militar no combate a esses terroristas. Porque, para mim, eu não sei por que há esse luxo de não chamar de terrorista uma organização como o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro. O que não faz dela uma organização terrorista? Ela é uma organização terrorista. E quando houve aquela ação no sul de Minas, que eliminou com aquele cangaceiro, todo novo cangaço, uma ação perfeita, que merece todos os aplausos da nossa sociedade. Então, o combate, a gente vê que aqui em Minas é muito duro. Recentemente, em Teófilo Otoni também teve umas incursões lá bem violentas, com um número de prisão muito grande. Mas o senhor tem uma unidade secreta. Como é que os senhores fazem quando é para lidar com essas organizações terroristas criminosas? Recentemente, acho que foi no Serrão, ou foi no Taquaril, que teve um esparrama geral, que os senhores prenderam novas lideranças. Tem uma unidade só para esses terroristas do crime aí? Nós, na verdade, estamos trabalhando através da inteligência. Nós estamos buscando integração com várias outras instituições de segurança pública também, com vários outros estados, para que a gente possa ter o máximo de conhecimento da rotina, né, dessas facções, dessas organizações criminosas, para que nós possamos fazer um combate efetivo. E aí, aproveitando aqui, vem uma crítica, inclusive, à PEC da segurança, né? Porque grande parte daquilo que sustenta o crime organizado, ele vem por conta, ele dá entrada nas fronteiras. Enquanto o governo federal ele deveria estar privilegiando o combate, o fortalecimento das fronteiras do Brasil para que não entre armamento, para que não entre droga, para que nós não tenhamos o contrabando, o descaminho, né? Isso não é feito e existe uma porta de entrada de tudo isso que sustenta, de certa forma, o crime organizado.
O que nós estamos fazendo em Minas Gerais, não só através da nossa equipe de inteligência, é também potencializando a atuação nas divisas do Estado. Recentemente, eu e o governador estivemos inaugurando lá em Poços de Caldas uma fração do batalhão de rodoviário, como forma de fortalecer as divisas do Estado. Nós temos lá já na área que faz divisa, né, com Mato Grosso do Sul, com Goiás, equipes já bem instaladas lá, onde nós já realizamos grandes apreensões de droga, de arma de fogo. Então, são ações que nós estamos potencializando para que seja a primeira barreira de entrada do crime organizado. E, como você disse, em Teófilo Otoni houve uma tentativa de instalação de domínio de território, que é uma das características, né, do crime organizado, e que ela foi repelida com envio de tropa daqui de Belo Horizonte, com um combate muito eficaz da tropa lá de Teófilo Otoni. Então, tudo isso fez com que esse crime organizado ele não tivesse o domínio do território ali. E hoje nós entramos em qualquer comunidade, circulamos em qualquer área de Minas Gerais. Não tem nenhum lugar que uma guarnição entra em nossa qualquer lugar. Não entre. Não é igual o Rio, Complexo Alemão, não entra, ou às vezes não deixam entrar. Não pode entrar aqui, não pode entrar ali. Aqui entra em qualquer lugar. Entra em qualquer lugar, inclusive o Rio de Janeiro, por exemplo, tem um batalhão específico de desobstrução de barricadas, coisa que nós não temos aqui por conta justamente desse combate incisivo contra as organizações criminosas. Eu vou encerrar com uma pergunta, se o senhor quiser a sua resposta, se o senhor quiser a sua não responde, até porque se alguém for prender alguém aqui, vai ser o senhor que vai me prender. Semana passada, últimos dias aí para trás, teve a soltura de um rapaz lá no complexo do Jericinó, lá no Rio de Janeiro. Esse rapaz é um MC famoso que teria sido detido por apologia ao crime, teria declarado que é do Comando Vermelho, organização terrorista. A esposa, segundo a Polícia Civil, já teria lavado 250 milhões de reais para o Comando Vermelho. Isso é só informação, o senhor não sabe disso, né? O senhor não viu isso. Aí esse rapaz é colocado em liberdade, porque problema nenhum, foi colocado em liberdade. Mais de 1.000 pessoas na porta da cadeia, barreira de ônibus, povo subindo. A polícia do Rio teve que ir lá porque os comerciantes não conseguiam trabalhar. E bomba para cá e bomba para lá. Um culto ao... Como é que eu vou chamar para o senhor? Não sei como é que eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Um culto ao crime. Ao crime. Um rapaz foi lá, um outro rapper, trapper, MC-rapper, sei lá o que ele é, filho de um dos mais violentos e assassinos narcotraficantes da história do Brasil. O cara é filho do Marcinho VP. Foi lá, festa, tirar foto, dar autógrafo, fazer live. Desanima? Desanimar não, mas nos preocupa. Nos preocupa por conta da inversão de valores. Os ídolos desse povo lá? E eu fico preocupado mais com as famílias, que na verdade acabam envolvidas por isso aí. Quando você pega os chefes, né, os chefões aí das organizações criminosas, eles estão atuando de forma protegida, eles não vão entrar em confronto, mas quem vai entrar em confronto é o filho de uma determinada família que está ali, aliciada pelo tráfico de drogas, pelo crime, que vai muitas das vezes defender o território do crime organizado e que vai entrar em combate com a polícia militar. Então, é preciso que, de fato, assim, essa comunidade ela entenda que ela é mais vítima disso do que se beneficia de alguma coisa, né? Por conta dessa organização criminosa. Então, é por isso que a gente chama, e a gente fala muito da inversão de valores sobre esse aspecto, né? De que essa desestruturação, né, que acontece hoje, como o senhor disse, que está muito clara e muito visível, né, nas comunidades do Rio de Janeiro, onde foi criado uma espécie de Estado paralelo, onde ali o próprio Estado ele não atua. Isso é extremamente perigoso, porque ali não tem a ordem, ali não tem tudo aquilo que, logicamente, as leis visam proteger. E aonde existe o Estado, a ideia é que isso funcione de forma satisfatória. Mas a gente precisa desse reconhecimento, a gente precisa desse apoio da sociedade. Tem que apoiar. Exatamente. Muito obrigado. Chegaremos. Quero deixar claro, esse povo que tem muito herói de internet, tem muito, né? Que fica o dia inteiro no teclado, sentando o dedo. Está cheio, né? Eu adoro funk, quem me conhece há 40 anos na televisão brasileira sabe, eu adoro funk. Então, nada contra funk, tá bom? Eu tenho contra a utilização da música brasileira
como propaganda de crime. Isso eu tenho, pode ser MPB, pode ser samba, pode ser... Não tenho nada contra o funk, porque daqui a pouco vai falar assim, não falei nada que eu sou contra o funk. Tá bom? Exatamente. Muito obrigado eu que pela sua presença. pela oportunidade. Continue voltando, sucesso e mais uma vez. Leve o nosso abraço a toda a tropa de Minas Gerais. Já são 40, 50 mil? Obrigado. São hoje 40 mil na ativa. 40 mil. E os nossos heróis veteranos também, que são mais outros 40 mil. Que estão completando 250 anos. 250 com muito orgulho. anos. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, pessoal.